Eu vou deixar minha câmera desligada, então, por causa da conexão. Deixa eu parar essa transcrição aqui, beleza. Pessoal, beleza? Bom dia, estão me ouvindo? Posso começar? Pode sim, professor. Isso. Na aula passada, a gente estava falando de cônica, né? Nós falamos do que são cônicas. As cônicas são curvas obtidas do corte de um plano, de um cone duplo. E aí nesse contexto, a gente estuda parábola, elipse e hipérbole. Falei das aplicações. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto, falar de cada uma dessas curvas, mas hoje a gente vai falar só da parábola. Esse capítulo, que é cônicas e quádricas, eles têm muita relação, porque, na verdade, as cônicas que a gente trabalha são as curvas, as quádricas é quando você pega essa curva, faz ela girar em torno de um eixo e ela vai varrer uma região, essa região é uma superfície, e eu vou gerar superfícies. Essas superfícies são superfícies quádricas. Então, o próximo assunto que é o tópico, né, depois de cônicas, que é quádricas, tem muita relação com cônicas. Então, para eu reconhecer uma superfície quádrica, eu preciso saber essas curvas, as cônicas, que a gente vai estudar, que é parábola, elipse e hipérbole, tá? Eu acho que no cálculo 2, vocês já estão trabalhando com função de várias variáveis, não já? Já começaram? Isso, e lá quando vocês trabalharam com função z em função de xy, né, você trabalha com domínio no plano xy e você vai gerar um gráfico no sistema 3D esse gráfico pode ser uma superfície, na verdade, e tem algumas delas que vocês relacionam com as quádricas que a gente vai ver mais na frente. Bom, então eu vou falar primeiro da parábola, o tratamento geométrico, o que é essa curva do ponto de vista geométrico, e depois a gente vai levar essa curva para o sistema de referência e vamos escrever uma equação correspondente a essa curva no sistema de referência, que corresponde, ou seja, uma representação algébrica dessa curva. Então, a parábola ela é uma curva que se obtém pelo corte de um cone duplo, tá? Então, tem um cone duplo, certo? E aí eu vou obter um corte nesse cone de maneira que esse plano do corte ele seja paralelo a essa geratriz aqui do cone. Então, esse corte vai me dar uma curva que é a parábola, tá? Bom, mas o que é a parábola do ponto de vista geométrico? Qual é a característica dessa curva? Como que eu defino essa curva? Essa curva é definida da seguinte forma: dado uma reta e um ponto fora dessa reta, eu consigo traçar essa curva de que esses pontos dessa reta dada. Então, tem uma reta aqui azul e um ponto F. A parábola, então, vai ser o lugar dos pontos que tem a mesma distância, né, da reta R e do ponto F. Então, por exemplo, aqui tem um ponto P sobre a parábola. Ele tem a distância aqui, da mesma distância da reta R e do ponto F, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui de forma dinâmica o que representa isso. Então, dado um ponto, né, uma reta e um ponto fora dela, eu consigo encontrar uma curva de maneira que essa curva, os pontos sobre elas, têm a mesma distância dessa reta dada e do ponto dado. Então, essa curva é uma parábola e todo ponto que eu pego sobre essa curva, eu observo que ele vai estar a mesma distância do ponto F e da reta R. Para qualquer lugar que eu caminhar aqui com esse ponto sobre a curva, ele vai ter essas duas distâncias são iguais. Então, o que é a parábola do ponto de vista geométrico? Qual é a definição? Parábola é um lugar dos pontos que é equidistante de uma reta e de um ponto dado. O que é equidistante? Significa mesma distância. Beleza? Então, eu até posso colocar isso aqui para dar uma animada, né? Ele já vai sozinho, eu consigo observar isso para qualquer ponto sobre a curva. Pronto. Então, essa curva ela é obtida, né, no plano e ela é definida dessa forma, né? Ela é caracterizada dessa forma, então, fixados uma reta e um ponto não pertencente a ela, denomina-se parábola o lugar geométrico, quer dizer, o lugar dos pontos que equidistam da reta e do ponto fixado. Bom, quais são os elementos dessa curva que eu preciso saber? Eu preciso pensar que é essa curva, né, dado uma reta e um ponto F, eu tenho um eixo de simetria dessa curva. O que é o eixo de simetria dessa curva? É a reta M
ela passa pelo foco dessa curva da parábola e ela é perpendicular a essa reta diretriz, né? Essa reta é chamada de reta diretriz, esse ponto F é chamado de foco. Então, a reta que é perpendicular à reta diretriz e passa pelo foco é o eixo de simetria da parábola. Então, tem o foco. E a interseção dessa reta com a curva vai me dar o vértice da parábola. Então, o eixo de simetria da parábola é a reta M, que é perpendicular à diretriz, passando pelo foco, e a interseção desse eixo com a curva vai me dar o vértice. Então, o elemento vértice ele é muito importante na hora que a gente for pensar na curva, porque a partir dele eu tenho a mesma distância do vértice até o foco e a mesma distância do vértice até a reta, né? Na verdade, o nosso parâmetro da curva eu pego uma reta e um ponto fora dela. Esse ponto pode ser qualquer distância, desde que ele seja distinto da reta. Então, nosso parâmetro, quando eu vou desenhar várias parábolas, seria essa distância D, mas o vértice, ele vai estar no meio na metade dessa distância, né? Então, ele é importante, ele é o divisor dessa distância que a gente escolhe para traçar um ponto fora da reta e traçar a parábola. Então, são elementos importantes que a gente vai observar para depois encontrar o foco, depois encontrar a reta diretriz. Bom, então esse é o parâmetro, né, que é a distância do foco à reta. Aqui eu tenho um resumo, né, o foco, o eixo, a reta diretriz, o vértice, e aí eu posso observar que nesse desenho, que qualquer ponto, né, o ponto P que eu pego sobre a curva, a distância dele até a reta e a distância dele até ao foco são iguais, por isso que é chamado de equidistante. Então aqui tem um P1, P2, P3, tem alguns pontos aqui. E o tratamento analítico. O que é o tratamento analítico? É quando você pega algo geométrico, leva para um sistema de referência e traduz isso para uma linguagem algébrica, tá? Então, a gente tem uma definição, e qual que é a diferença? A diferença é que agora o ponto ele é identificado como um par ordenado. Eu consigo identificar o ponto algebricamente por um par ordenado. E as distâncias que a gente vai observar, que as distâncias são iguais na definição, é a distância que a gente vai calcular pela fórmula que a gente viu na aula passada, a distância entre dois pontos, né? Mas, enfim, então uma reta, dado uma reta um ponto, qualquer não pertencente à reta, o lugar geométrico dos pontos de coordenadas x, y, aqui distante de f e r, é para chamar de parábola. O ponto F é o foco, a reta é a reta diretriz, e esse número, né, que é a distância, é chamado de parâmetro da parábola, onde D é uma distância euclidiana, né? Distância euclidiana é aquela distância que a gente calcula entre dois pontos pela raiz quadrada, né, da soma das diferenças das entradas dos pontos ao quadrado. É a norma do vetor, né, o comprimento do vetor entre esses dois pontos. Então, a gente vai encontrar a equação de uma forma mais simples quando eu posiciono essa parábola, né, de maneira que o vértice da parábola está na origem do sistema x e y, tá? E aí, então, eu vou ter o foco sobre o eixo x, tá? Então, a gente vai encontrar uma equação correspondente a essa curva, pensando dessa maneira, situando o vértice na origem, o foco sobre o eixo x. Porque se eu situar o foco sobre o eixo y, eu vou encontrar outra equação. E se eu colocar esse foco na parte positiva ou negativa de cada um desses eixos, vai mudando a equação também, a gente vai ver essas diferenças. Mas vamos partir dessa construção. Então, o que a gente vai fazer? Aí tem a distância, que é o meu parâmetro, né? É a distância da reta diretriz ao foco. Esse parâmetro, então, a distância do foco ao zero, então, se o parâmetro é o P, essa distância de 0 até F é P sobre 2. Por isso que as coordenadas do foco é P sobre 2 e 0. Ou seja, o X dele é P sobre 2, né? É metade dessa distância do parâmetro aqui. E a reta é só colocar X igual a um número, né? Ou seja, por onde essa reta passa. Ela passa no menos P sobre 2, né? Então, beleza. Então, pego um ponto. Esse ponto agora está identificado algebricamente por um par ordenado x, y. E aí eu vou colocar, vou calcular essa distância, né, do ponto a esse foco. A distância entre dois pontos, né, então eu calculo a distância entre dois pontos pela forma, depois eu vou calcular a distância do ponto e a reta. Então a gente tem
que o foco tem essas coordenadas, P sobre 2 e 0, né, porque ele está à direita do zero, e ele é a metade de P, a distância dele. E a reta é menos P sobre 2. Então, pela definição de parábola, então a gente parte da definição, né, uma curva é parábola, nesse caso, se todo ponto sobre ela tem a mesma distância da reta R do ponto F. Então, a distância do ponto F é a distância de P até D, que eu estou chamando de aqui o pontinho sobre a reta, né? Essas distâncias são iguais. E aí eu simplesmente utilizo a fórmula da distância entre dois pontos, né? Para calcular a distância entre dois pontos, basta pegar a raiz quadrada, pego aqui a diferença das entradas dos pontos, né? x2 menos x1, aqui mais y2 menos y1, e aqui eu tiro a raiz quadrada disso. Na verdade, é pensar no comprimento do vetor determinado por essas extremidades desses pontos aí, né? Cujas extremidades são esses pontos. Então, utilizando a fórmula de distância, então estou pegando aqui o x do ponto menos o x do vértice. Então, ficaria x menos p sobre 2. O y do ponto menos o y do vértice. Então, ficaria y menos o y. Né? Eles têm a mesma valor da ordenada aqui. E agora, a distância de P até D seria o x do P menos, só que essa distância aqui, né, que vai até esse valor, seria menos P sobre 2. Então, vai ficar mais aqui. E y menos y. Fazendo todas essas expressões, elevando ambos os membros ao quadrado, né, para tirar da raiz, e vou ter isso daqui. E simplificando, desenvolvendo, vou ter essa expressão, que eu dá para cancelar, a gente vai simplificar isso, posso cortar x quadrado com x quadrado, né? P sobre 4, P quadrado sobre 4, dá para cortar com P quadrado sobre 4, então o que sobrou aqui? Sobrou menos px, né? Com mais px, isso aqui juntando todos os dois num membro só, vai ficar 2px. Então, y quadrado é igual a 2px. Então, isso daqui é uma equação que representa uma parábola, mas na seguinte condição: essa parábola ela está com vértice sobre o eixo x, a reta diretriz ela é paralela ao eixo y, tá? E aqui o vértice da parábola está sobre a origem. Então, para essa parábola, né, em torno do eixo x, a concavidade dela em torno do eixo x, o y é que aparece ao quadrado. O que a gente observa? Que o coeficiente do x é 2 vezes o parâmetro que eu escolhi, 2 vezes a distância da reta ao foco. Então, suponhamos que eu escolhi que aqui seja 4, essa distância, né? De 0 até o foco 2, daqui até 2. A distância da reta ao foco é 4. Então, o que vai aparecer na equação aqui? Apareceria 2 vezes 4, então seria 8. Sempre o coeficiente do x nessa configuração, ele representa o dobro da distância, né, do parâmetro. Então, vamos pensar aqui, para esse caso, como é que ficaria a equação da parábola? Então, ela está em torno do eixo x, né? A gente tem uma configuração. Se ela está em torno do eixo x, ela tem o formato y ao quadrado, é igual a 2 vezes o parâmetro vezes o x. Então, tem que descobrir qual que é esse parâmetro. O parâmetro é a distância da reta ao foco. A distância da reta, a reta diretriz está aqui, o foco está aqui. Então, da reta diretriz até o vértice tem 1, e do vértice até o foco tem mais 1. Então, a distância da reta ao foco é 2. Né? Então, a distância é 2 e aqui ficou o dobro da distância. Então, a equação ficaria y ao quadrado é 2 vezes esse parâmetro aqui, que é 2x. Então, y ao quadrado é igual a 4x. Isso aqui representa a equação dessa parábola em torno do eixo x, né? De forma que a diretriz ela está desse lado aqui da parábola, está à esquerda da parábola, na verdade. Então, tá, isso aqui é a fórmula que nós encontramos. E a gente tem outras configurações para a equação. Então, se a gente fizer a demonstração, a obtenção lá obter a equação, para quando eu coloco essa reta diretriz à direita, o que vai acontecer? Aqui está em torno do eixo y, né? Quando eu coloco essa reta diretriz à direita, vai aparecer um menos aqui. Ó. Então, esse menos representa, quando eu coloco essa parábola aqui na parte negativa, na verdade, a parábola está à esquerda da reta diretriz, ou a reta diretriz está à direita da parábola, tá? Então, aparece a diferença
daquela primeira para essa segunda, é que essa aqui o parâmetro fica positivo e essa aqui fica negativo, tá? E aí eu tenho outras configurações que a gente está acostumado, né? Aqui é o que corresponde também ao gráfico da função quadrática, quando a parábola está em torno do eixo y. Essas duas primeiras que a gente viu não correspondem a gráfico de função, porque ela está em torno do eixo x. Então a gente tem essa para cima, só que agora troca. Quando ela está em torno do eixo y, o x aparece ao quadrado. Quando ela está em torno do eixo x, é o y que aparece ao quadrado. Se ela tiver na parte, a concavidade para cima, aqui fica o parâmetro positivo, né? A reta diretriz está abaixo, a parábola está acima. E se ela tiver concavidade para baixo, quer dizer que a parábola está abaixo da reta diretriz, então isso aqui vai ficar negativo. Então, em resumo, a gente vai trabalhar a princípio com 4 tipos, né? Aquela que está em torno do eixo x, que ela está direito ou à esquerda da reta diretriz. Aquela que está em torno do eixo y, a parábola, que está acima ou abaixo da reta diretriz. Esse acima ou abaixo, direita e esquerda, vai influenciar no sinal, tá? A gente vai ver mais alguns exemplos. Então, determine a equação da parábola com parâmetro 2, conforme ilustra a equação a seguir. Então, agora, aqui o parâmetro da distância de f até a reta, né, é 2, porque a distância do vértice até a reta, do vértice até o foco, cada um desses pedaços corresponde a 1. Então, eu tenho que o meu parâmetro, ele é 2. No entanto, eu tenho que observar que essa parábola está à esquerda da reta diretriz. Então, nesse caso, o parâmetro vai ser negativo, vai ser menos 2. Tá? Então, o sinal do parâmetro vai depender. Se tiver em torno do eixo x e tiver à esquerda da reta diretriz, é negativo. Se tiver em torno do eixo x e à direita, o parâmetro é positivo. Então, aqui a única diferença é que vai aparecer um menos, tá? Então, esse menos significa não que a parábola está na parte negativa do x, mas que a parábola está à esquerda do eixo, está à esquerda da reta diretriz, tá? Aqui a gente tem mais dois exemplos, só que agora ela está em torno do eixo y, né? Se ela está em torno do eixo y, a parábola, agora quem vai ficar quadrado vai ser o x. Então, ela é no formato x ao quadrado, é um 2πy, se isso aqui tiver concavidade para cima, né? Ou se ela estiver acima da reta diretriz, e ela vai ser no formato x quadrado é igual a menos 2πy, se ela tiver uma concavidade para baixo, né? Ou seja, se ela estiver abaixo da reta, a reta diretriz está aqui. Então, o parâmetro, ele aqui também de novo, ele mede 2, tá? Pode ser outros números, mas coincidentemente os exemplos aparecem com 2, mas pode ser qualquer número essa distância que eu escolho aqui. Então, para esse caso, x² é igual a 4y, porque x² é 2 vezes o parâmetro vezes o y. E o parâmetro aqui é 2, né? O parâmetro é essa distância. Então, 2 vezes 2, 4, e aqui a diferença é que ficou negativo, com cavidade para baixo. Tranquilo? Podemos Tranquilo, continuar? professor. Pode continuar Beleza. assim. Vamos lá, então. Agora ele pede aqui o exemplo de determinar a equação das parábolas nos seguintes casos, né? Então a gente tem aqui, sempre lembrando, eu tenho que ver onde que está o vértice, se o vértice está na origem, porque a gente vai ver daqui a pouco, exemplo, que esse vértice não está na origem. Aí a equação, esse vértice tem uma translação e modifica a equação. Então o que eu preciso para a equação? Eu preciso do parâmetro. Então, que parâmetro é esse? O parâmetro é a distância da reta ao foco. Ele pode ser positivo se a parábola estiver à direita, né? E ele pode ser negativo se a parábola estiver à esquerda, e pensando na parábola em torno do eixo x. Mas se ela estiver em torno do eixo y, eu vou olhar positivo para cima e negativo para baixo. Qual que é o parâmetro aqui, então? Se o foco está na coordenada 2 e 0, é porque o x dele, a distância dele até 0 é 2, é que a reta, né, da reta até o zero aqui também vai ser 2. Então, o parâmetro para esse caso aqui vai ser 4. Sempre o parâmetro é a distância da reta até o foco, tá? O vértice vai estar no ponto médio dessa distância. Então, aqui, como a concavidade... Vamos ver se vocês conseguem lembrar da expressão. Para esse caso aqui, qual que seria a expressão genérica? Ó, ela está em torno do eixo x. Então, quem vai ficar ao quadrado? Vai ser o y ou vai ser o x? Vai ser o y. Y ao quadrado.
Se ela está à direita da reta diretriz, o parâmetro vai ser positivo ou negativo? Positivo. Positivo, então 2px. Beleza, se o parâmetro mede, aqui ele vai ser 4, né? O parâmetro é a distância da reta, então esse aqui, y² é igual a 8x. Beleza? Vamos ver essa daqui então. Para essa daqui, ela está em torno do eixo y. Se ela está em torno do eixo y, quem que vai aparecer o quadrado agora? X. O quadrado. E o parâmetro da reta diretriz, o parâmetro vai ser positivo ou negativo? Concavidade para cima. Travou tudo, calma aí. Pra cima. É positivo. Positivo. Travou o computador, travou a memória de todo mundo. Travou tudo, né? O computador e a memória. Vamos lá. Então, positivo seria 2py. Vamos ver o parâmetro. A distância do vértice até o foco. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. A distância, se ele tem x0 e y igual a 3, quer dizer que a distância dele de 0 até o foco aqui é 3, né? Então, o parâmetro, na verdade, ele vai ser 6, que é a distância sempre do foco à reta diretriz. 6, esse aqui é o dobro, então x², 2 e 6, 12y. Tranquilo? Agora, ele pede para fazer o gráfico, né? Na verdade, ele quer que constrói, na verdade, é só fazer um esboço, né? Encontrar o foco e a equação da reta diretriz. Então, vamos pensar lá, deixa eu colocar isso aqui acho que tem espaço aqui, né? Então, vamos pensar o seguinte, vou fazer a primeira aqui nessa parte, na letra A, e vou fazer a letra B aqui. Então, na letra A, a gente tem que x² é igual a 8y. Então, essa equação, ela está no formato de x², né? É igual a 2py. Então, se o x está ao quadrado, essa parábola vai estar em torno de qual eixo? Do eixo x ou do eixo y? Y. Do eixo y. Como o parâmetro aqui está positivo, a concavidade vai ser para cima ou para baixo? Pra cima. Para cima. Então, aqui vai passar pelo zero para cima, né? E agora, beleza. Então, a reta diretriz vai estar aqui abaixo. Eu preciso de encontrar, ele pede para você encontrar o foco e a reta diretriz. Bom, o que eu preciso para encontrar esse foco? Na verdade, o foco, eu preciso de saber a distância, né, da reta diretriz até o vértice, e aí é a mesma distância do vértice até o foco. Bom, É então 2, né? é 2. Vamos lá. Do foco ao vértice e do vértice à reta. Isso, vamos pensar então, qual que seria o parâmetro aqui, né? Só para a gente lembrar, qual que seria o P, a distância? O que aparece na frente do Y é o dobro do parâmetro, não é isso? Então, o parâmetro é 4, não é isso? Quer dizer que o parâmetro aqui é 4. Se o parâmetro é 4, então, isso mesmo que vocês falaram, a distância aqui vai ser 2. Se a distância é 2, esse ponto que está em cima do eixo Y, né? O X dele é 0 e o Y dele é 2. E aqui embaixo, quando a gente tem uma equação, uma reta paralela ao eixo x, a gente coloca o seguinte, ó, y é igual a menos 2, passa pelo menos 2. Então, se a reta é perpendicular ao eixo y, y é igual a um número. Se a reta é perpendicular ao x, a equação dela é x é igual a um número, tá? Aquele número por onde aquela reta passa. Beleza? Então, ele pediu para vocês encontrarem isso. Então, o foco é 0,2, equação, diretriz, ó, foco, a diretriz y é igual a menos 2. E o esboço seria isso aqui. Não é colocar pontos, fazer um gráfico, é você ter uma ideia de onde está o vértice, onde está o foco e aonde está a reta diretriz. A letra B fica assim, x é igual a menos meio, né, de y ao quadrado. Bom, esse menos meio, eu posso pensar da seguinte forma, eu posso deixar esse y² sozinho, multiplicar esse 2 aqui para cima, ó, 2x é igual a menos y². Então, simplesmente peguei o 2 e multipliquei para cá. Multiplicando isso aqui por menos 1, porque na equação,
o que está ao quadrado não tem sinal, né? Na verdade, o que está ao quadrado fica positivo aqui. Então, multiplicando por menos 1, ficaria menos 2x é igual a y ao quadrado. Ou seja, a gente está trabalhando com essa equação do tipo y é igual ao quadrado menos 2x. Olhando para essa equação, o que a gente observa? Primeiro, o y é ao quadrado. Então, essa parábola ela vai estar em torno de qual eixo? Eixo X. Em torno do eixo x. Se o parâmetro é negativo, essa parábola ela vai ter, ela vai estar à esquerda ou à É para a direita? esquerda. Isso, muito bem. Então a reta diretriz está aqui, ela vai estar à esquerda, passando pelo vértice, né? Então eu preciso de encontrar o foco e essa bendita reta diretriz aqui. A reta diretriz, como ela é perpendicular ao eixo x, aí ela é do tipo x igual a um número, preciso descobrir onde passa isso daqui. Mas depende do parâmetro, né? Se o parâmetro aqui é 2, melhor, no parâmetro não é 2, o coeficiente aqui é 2, né? O menos é só para significar a esquerda. Então, quer dizer que a distância é a metade desse número que aparece aqui. Então, essa distância seria 1, né? Se essa distância aqui é 1, então aqui é meio e aqui é meio, né? Por quê? Porque se a distância vale 1, a distância do foco ao vértice, se o parâmetro vale 1, a distância do foco ao vértice e do vértice à reta diretriz, cada um desses pedaços é metade, né? Vale meio. Então, ficaria o foco aqui, ele tem x igual a menos meio e o y zero, porque está em cima do eixo x. E a reta diretriz é x igual a meio, né? Porque ela vai passar aqui no meio, certo? Então, a resposta seria o foco é menos meio e o zero. E a reta diretriz, certo? Diretriz é uma equação y ou x igual ao número. Como aqui ela está perpendicular ao eixo x, então vai ser x igual a meio. Isso aqui é só para lembrar da expressão, da forma. Aqui ele tem mais muito exemplo, nossa, muito exemplo esse conteúdo, né? Aqui ele pede o contrário, ele dá o vértice, o foco, né? E, e aí ele pede para fazer o esboço, né? Vamos fazer lá a primeira parte. Vamos pensar que ele está falando do vértice igual a zero, do foco. Vamos lá. O vértice é zero, tá aqui o vértice. Agora eu vou olhar o foco que vai determinar essa concavidade. O foco é x igual a 1 e y igual a zero. Então, o x dele é 1, tá? O ponto está aqui e o y é zero. Então, o foco tá sobre isso daqui. Se o foco está em cima do eixo x, significa que a parábola vai ser em torno do eixo x. Bom, como o vértice dela está na origem, a única opção que eu tenho é fazer esse desenho, né? Com o vértice na origem. Opa, tá ótimo meu desenho, né? Beleza, então a reta diretriz vai estar desse outro lado aqui. Eu só preciso encontrar essa distância, né? Mas a distância aqui está fácil, a distância do vértice ao ponto que é zero é 1. Então essa distância aqui também é 1. Obtenho a equação da parábola que satisfaz as condições, né? Então, beleza. O que eu preciso na equação da parábola? Então, já vi que ela é em torno do eixo x, então o y vai ficar ao quadrado. Já vi que ela fica à direita da reta diretriz, então o parâmetro é positivo, ela é nesse formato, então, 2px, né? Y ao quadrado vai ser igual a 2p. E aí, qual seria o parâmetro, né? Essa distância até o vértice é 1, então o parâmetro, que é a distância da reta diretriz ao foco, é 2, né? Então, aqui é o dobro do parâmetro, então aqui ficaria 4x. Beleza? Agora na letra B, então esse aqui que é o esboço. Você está querendo que faça o esboço, mas fazer o esboço é montar essa posição da parábola em relação aos eixos e onde está o foco e a reta diretriz, tá? Então aqui é importante colocar a reta, tá? E o foco, enfim. Agora a letra B. O vértice ele continua sobre o ponto 00, sobre a origem do sistema, e eu tenho que a reta diretriz é igual a 3, y é igual a 3, então y é igual a 3, então é uma reta que passa pelo y igual a 3, certo? Bom, e agora, José, como é que eu faço? Bom, a distância, aqui o vértice, né, já falou do vértice, a distância do vértice até a reta diretriz é 3, e a distância, então, do vértice até o foco vai medir quanto também?
3. 3. Muito bem. Então, o foco vai estar aqui embaixo, tá? Bom, por que que a gente colocou dessa forma o foco aqui embaixo? Porque está amarrado aqui pelo vértice também, né? Ah, por que que o foco não é acima, né? Porque o vértice está aqui embaixo, né? Então, o que que vai acontecer? Essa concavidade aqui vai ser para baixo. Então, tem distância da diretriz ao foco, desculpa, ao vértice, do vértice ao foco, 3. Então, o parâmetro vai ser quanto, na verdade? Vai ser 6. Então, a equação, eu já tenho que o P vale 6. Ele é positivo ou negativo? Ele está Negativo. abaixo da negativo, menos 6. Então, o parâmetro é menos 6. Se ela está em torno do eixo y, o x é quadrado. Então, fica x quadrado. Então, vai ser o dobro do parâmetro. Então, menos 12, né? Que é o dobro do parâmetro, que multiplica y. Então, aqui ficaria, ó, menos 2 vezes o parâmetro. O parâmetro é menos 6, então isso aqui vai dar. Desculpa, na verdade é menos 2 vezes o parâmetro aqui, né? Desculpa, a distância é 6, né? A expressão vai ficar menos o parâmetro, na verdade. Então, na verdade, o parâmetro mesmo, a distância é 6. Ele vai ficar, aqui vai ficar negativo na expressão porque a parábola está abaixo, com a cavidade para baixo, por isso que vem um negativo. Tá? Vamos pensar no parâmetro como distância, então não tem sinal. Então tem isso daqui. Agora a gente vai falar o seguinte, e quando essa parábola, ela não tem um vértice na origem do sistema, então a gente está trabalhando sempre com a parábola com vértice aqui na origem. Mas se esse vértice sair da origem e for para um outro lugar, né? Se ele for para um outro lugar, de maneira que eu vou ter aqui deixa eu chamar isso aqui, de H, né? O X dele aqui vai ser um H, e o Y dele aqui, eu estou chamando ele de K. Né? Ou seja, suponhamos que esse vértice não esteja aqui, né? Que ele saia da origem para um outro pontinho, de maneira que o x dele seja H e que o y dele seja K. Eu tenho uma translação desse vértice. E outra, preservando o paralelismo entre o eixo y e o eixo x. Eu vou para um outro sistema transladado, de maneira que esses eixos do novo sistema são paralelos aos eixos originais, ou seja, o sistema linha, né, x' e y', o x é paralelo ao eixo x original, o y paralelo, y' é paralelo ao y original. Bom, sem pensar no contexto de cônicas, para qualquer translação, como que funciona essa mudança de variável, né? Essa troca, essa translação, como que ela afeta a equação? Da seguinte forma, a gente vai ter que esse x, na verdade, vamos pensar aqui, ó. Você tem um x' mais h. Então, olha, vamos pensar num ponto P que está aqui no sistema, tá? Um ponto P. Se eu olhar para esse ponto no sistema XY, o ponto P tem coordenadas x e y, tá? Então ele tem aqui, ó, o x dele está aqui, tá? O x e o y dele está aqui no sistema XY. Mas se olhar para o sistema, outro sistema x' y', ele vai ter uma outra coordenada, ou seja, ele teve uma mudança de coordenadas por causa da minha referência. A minha referência teve uma mudança. Então, no sistema antigo, o x é x e y, no ponto. Mas no sistema aqui, x', y', ele vai ter o x aqui vai ser chamado de x' e o y de y'. Mas qual a relação desse x' com x antigo e do y' com y, né, antigo? É o seguinte, para eu obter esse x', ou melhor, como que eu chego nesse y aqui, na verdade? Qual que é a relação dele, né? A relação do y é só do x, vamos pegar aqui do x, é pegar o x' mais h. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o x, esse valor x do ponto original é esse pedacinho x', né, do novo sistema, mais o pedacinho que deslocou. Então, eu consigo escrever esse x original, antigo, a partir da soma do novo com esse deslocamento. Então, x antigo é o x' mais o deslocamento, é a soma dos dois, tá? E o y dessa forma. Mas se eu quiser isolar, então o que seria esse x'? Ou seja, se eu tiver as coordenadas do ponto no sistema antigo e souber quanto que ele transladou, que é o h e k, como
que eu sei a nova configuração, as novas coordenadas dele nesse novo sistema? Basta eu pegar a antiga menos o que ele deslocou. Pega a antiga menos o que ele deslocou. Então, x', y', que são as coordenadas do ponto no novo sistema de referência, em relação ao antigo, basta eu pegar o antigo e subtrair esse pontinho, né, a entrada desse pontinho para o qual houve essa translação. Vamos ver isso com número, né, as fórmulas da translação. Fica mais fácil da gente pensar. Aqui, na verdade, a gente está com número, né? Então, é o seguinte, ó, se eu olhar para esse sistema de referência, x', y', a parábola ela está com concavidade para cima, o vértice dela está na origem desse sistema, né? Então, ela teria essa cara aqui, ó, x quadrado, né, é igual a 2p, concavidade para cima, y. Só que eu estou chamando de linha porque nesse sistema ela está da forma simplificada. Mas se eu quiser a equação dessa parábola no sistema antigo, então eu vou ter que trocar quem é x' e quem é y' em relação ao sistema antigo. Ela teve um deslocamento H e K, né? Então, eu vou depender desse H e K aqui. Então, como é que vai ficar isso? Então, x' no sistema antigo fica x menos H, y', se eu voltar para o sistema antigo, vai ficar y menos K. Então, a fórmula vai ficar com essa cara. Em vez de ser x quadrado, fica x menos H ao quadrado, e aqui y menos K ao quadrado. Então, eu vou subtrair no x o tanto que ele deslocou no x, transportador no x, vou subtrair no y o tanto que ele andou no y. Ou seja, se eu quiser voltar para o original, eu vou ter que voltar H e voltar K em cada um desses eixos, tá? Então, a gente vai trabalhar com essas fórmulas, com essas translações. E aqui tem aquela configuração, ó, quando ela estiver em torno do eixo, na verdade, ela vai estar num paralelo, tá? Ela vai estar aqui no sistema paralelo ao eixo, o linha, tá? Ao x'. Aqui eu tenho o y original, desculpa, aqui é o x original, aqui seria o x' e o y'. Então, nesse caso, quem está ao quadrado é que está com y, né? Então, na verdade, ela vai ter um eixo, linha, como se ela tivesse aqui no original em torno do eixo x, tá? Isso aqui é chamado de forma padrão, né? A forma padrão da equação da parábola. Vamos ver para esse caso aqui, ó. Olha, ele está querendo que a gente encontre a equação, tá? Ela tem vértice 3 e 2. Está vendo que o vértice não está na origem mais? Né? Então, vamos pensar aqui no sistema. O sistema original, y(x), o vértice é 0, 0. Só que essa parábola, ela não está em cima do vértice não está em cima do 0, 0. O x dela foi para o 3, né? E o y dela foi para o 2. Então, o x dela vale 3, 1, 2, 3, está aqui. E o y dela é menos 2. Menos 1, menos 2. Está aqui. Então, o que acontece? O vértice saiu daqui e foi para esse ponto. Agora, eu tenho que ver como que essa parábola vai se situar, né, com o vértice nesse ponto. Falando que ela tem o eixo paralelo ao do y, e o parâmetro, né, ao seguinte, a equação da parábola vértice, o eixo paralelo ao do y, na verdade está falando da reta diretriz, né, que é paralela ao eixo y, e parâmetro igual a 1. Então, vamos pensar, parâmetro igual a 1. Então, a distância desse vértice, né, até o foco, eu tenho que encontrar a distância também aqui desse vértice até a reta diretriz. Se o parâmetro é a distância da reta até o foco, então significa que essa distância toda que ele falou, do parâmetro Q, é 1. Então, eu vou pegar metade dessa distância. Então, aqui seria meio, aqui seria meio, né? Então, quer dizer que a distância aqui do vértice ao foco, eu vou andar aqui mais meio, né? E aqui também eu andaria mais meio para trás. Então, como é que ficaria, né, essa solução? E, na verdade, eu nem preciso de desenhar, na verdade. Aqui eu estou pensando no desenho, mas vamos pensar só na equação. Ele já deu o parâmetro aqui é 1. Ele já deu o K, o H
H. O que é H? O H é essa translação em relação ao eixo X, né? O vértice transladou 3. E o Y do vértice, né? O K dele aqui vai ser menos 2. Então, é só substituir o vértice aqui na equação, as coordenadas do novo vértice, e aí eu vou encontrar essa expressão, x menos 3, então o x do vértice aqui é 3, tá? Aqui eu tenho y menos, a fórmula tem menos, só que tem o menos 2 do y, então vai ficar mais 2, tá? Então ficaria dessa maneira aqui, ó, se eu for escrever naquela forma padrão, né? X menos 3 ao quadrado é igual a 2 que multiplica y mais 2, tá? Isso é a forma padrão. Se eu desenvolver esse quadrado igualar todo mundo a zero, isso aqui é chamado de equação geral. Então, ó, quadrado, x quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, faço toda aqui a eliminação do parênteses, 2y mais 4, coloco tudo no primeiro membro, isso aqui é chamado de equação geral. Então, aqui a gente tem a equação padrão, tá? Aqui a gente tem a equação geral. Para sair da padrão e vir para geral, simplesmente desenvolver as operações que aparecem de cada, o quadrado e esse produto. Para encontrar essa padrão, que teve aqui um movimento, né, eu vou substituir o vértice e aqui o parâmetro, tá? Eu estava desenhando aqui, mas nem precisava. Se a gente quiser, só para a gente ter uma ideia de onde ela vai ficar, né? Ela ficaria para cá, tal, a reta diretriz está para cá, e aqui, então, a gente tem uma distância de meio para cada lado, hein? Vamos lá. Aqui tem um outro desenho, né, que, na verdade, foi obtido tirando as raízes, né, encontrando as raízes, tal, o vértice, enfim. Deixa eu só voltar aqui na... Isso. Então, a gente tem a equação geral. Acho que o desenho fica mais fácil partindo da equação aqui, né? Da equação geral. Mas, enfim, a gente tem a equação geral aqui. O vértice foi dado, né? Tá aqui o vértice. Beleza. E aqui é chamado... quando a gente isola o y, o x é chamado de equação explícita da equação geral, tá? Então, tá aqui na forma explícita. Então, a gente pode ter uma equação geral com x quadrado, né? Se eu tiver aquelas duas configurações, eu estar aqui ou aqui. Ou então, né? Pode ter com y quadrado, se eu tiver... Na verdade, aqui isso, é o contrário, né? Se eu tiver x quadrado, é quando ela tem a concavidade para cima ou para baixo. Se eu tiver com y quadrado, é quando eu tiver a direita e a esquerda, tá? Então, posso ter essas duas configurações aqui. Ou seja, quando ela for paralela ao eixo dos y. Só voltar aqui na... Acho que não ficou muito claro, né? Nessa parte, quando a gente estava desenhando aqui, faltou a questão de tomar esse cuidado aqui. Ó. Quando ela fala do eixo, na verdade, então esse desenho aqui está incorreto da seguinte forma. Quando fala que o eixo é paralelo ao y, isso. Está querendo dizer o eixo da parábola. Então, não estava pensando aqui na reta diretriz. Vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho a parábola, o eixo dela, quando ele fala eixo, é o eixo de simetria. Então, esse aqui é o eixo de simetria da parábola dessa forma, e se ela tiver uma unidade assim, o eixo dela está dessa maneira. Quando o eixo está dessa forma, o eixo está paralelo ao eixo x, né? Quando está dessa forma, o eixo está paralelo ao x. Então, na verdade, estava colocando aqui, mas estava incorreto essa configuração. Ela é assim por cada forma, com a concavidade para cima. Porque o eixo da parábola, o que passa, o eixo de simetria da parábola, é paralelo ao y, né? Por isso que a concavidade fica daquela forma. Acho que estava... Então, está certinho, o eixo dela é paralelo ao eixo y. Então, esqueci de fixar aquela referência. Beleza. Explícito é simplesmente isolar, e como a gente fez, né? Isolar o y ou isolar o x. Mas a gente vai fazer mais exemplo. Então, vamos pegar esses dois exemplos aqui para a gente fazer, e a gente já finaliza, tá? O primeiro exemplo
ele te dá o vértice, o foco, ele pede para esboçar a curva e determinar a equação geral. A equação geral é aquela que a gente desenvolve, né, a equação padrão, e a gente isola igual a zero. Bom, então vamos lá. Faltam 10 minutinhos ainda, né? Vamos pegar esse aqui, deixa eu levar lá para uma outra parte. Fica mais fácil da gente... Deixa eu voltar aqui. Isso. Então vamos pensar. Os exercícios que vão aparecer para vocês é parecido com esses aqui, né? Vou analisar a situação. Eu tenho uma parábola, foi dado o vértice dessa parábola, o vértice é 4, 2. Então, a primeira coisa que a gente observa, o vértice não está na origem. Se o vértice não está na origem, né, se o vértice é diferente de 0, 0, significa que houve uma translação dessa parábola, né? A parábola poderia estar aqui no vértice, né? Poderia estar dessa forma, mas ela não vai estar aqui. Houve uma translação, né? O vértice veio, teve um movimento, né? Ou a parábola vai estar assim, ou a parábola vai estar, né, dessa forma, assim, mas ele não está na origem. O foco é 1 e 2. Então, vou colocar esses pontos para eu situar, tá? Vamos ver como é que vai ficar a situação aqui. Então, beleza. Vamos pensar que esse vértice, o x dele é igual a 4 e o y dele é igual a 2. Então, vamos marcar aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então, x vale 4 e o y vale 2. X no meu sistema, tá? Então, beleza. Tá aqui 2 e 4. Vamos marcar os pontos. Então, até então, eu sei do vértice. Mas o vértice ainda não dá para saber como que vai ser essa concavidade. Será que vai ser para cima, para a direita, para a esquerda? Só com vértice eu não consigo saber isso. O que vai determinar vai ser onde vai estar o foco. Porque o vértice e o foco, eles sempre estão na mesma linha, né? Ou seja, ó, eu tenho o vértice da parábola, né? E aqui eu tenho o foco da parábola. Eles estão na mesma reta. Então, quem vai determinar essa concavidade vai precisar de mais uma informação. Então, o foco, o x vale 1, o x vale 1, e o y vale 2. Então, o x vale 1, então o foco vai estar aqui. Tá certo? Então, o pontinho x igual a 1, y igual a 2. E agora, José, eu tenho um vértice que está aqui e o foco está para cá, né? Então, o foco, ele está, nesse caso, ele está à esquerda do vértice. Se o foco está à esquerda, significa que a reta diretriz vai estar à direita, não é isso? O foco está de um lado e a reta diretriz está do outro lado em relação ao vértice. Beleza, então a reta diretriz vai estar do lado de cá. Bom, mas onde será que essa reta diretriz vai estar, né? Ela vai estar à mesma distância do foco, então do vértice ao foco é a mesma distância do vértice à reta diretriz. Então vamos pensar, que distância é essa, né? Aqui o foco, ele tem x igual a 1 e y igual a 2. E aqui o vértice está no x igual a 4. Qual que é a distância, então, do foco até o vértice? 3, professor. Muito bem, 3. Então, a distância do vértice até a reta diretriz também vai ser 3. Por quê? Porque o vértice sempre está no ponto médio, está na metade da distância da reta diretriz e do foco. Beleza, então agora a gente consegue achar o que da parábola para encontrar a curva, né? A gente consegue encontrar o parâmetro, né? O parâmetro vai ser quanto, então? 6. Isso, essa distância vai ser 6. A expressão, assim, então a parábola, ela vai sempre estar envolvendo, como que eu vou desenhar essa parábola? Ela sempre vai estar envolvendo o foco, de maneira que o foco vai ficar dentro da concavidade, né? Para eu saber se a concavidade está para lá, para a direita ou para a esquerda, então é só lembrar que o foco, ele vai estar dentro dessa concavidade aqui da parábola, né? Então, essa expressão, como que vai ser o formato dela? Bom, se houve um deslocamento, aqui tem
2P, né? Vai depender do mais ou menos aqui. Se houve um deslocamento do vértice, ele não está mais na origem, então ela vai ter aquele formato de x menos k, ou y menos k, vai depender, né? Agora eu vou olhar. O eixo da parábola está paralelo ao eixo x, né? Ele está paralelo ao eixo x, então vamos pensar, se a parábola está em torno do eixo paralelo ao x, vamos pensar se ela estivesse em torno do eixo x. Quem fica ao quadrado? O Y, professor. O y. Então, só que como houve um deslocamento, fica y menos o y do vértice, né? O vértice aqui tem x igual a 4 e y igual a 2. Então, ficaria y menos o y do vértice, que é igual a 2. E aqui vai ficar x menos o x do vértice, que é igual a 4. Tá? Esse parâmetro, a gente já encontrou. O parâmetro vale 6. Só que eu tenho que tomar um cuidado seguinte, ó, a parábola ela está à esquerda da reta diretriz. Quando a parábola está à esquerda da reta diretriz, esse parâmetro é positivo ou negativo? Negativo. Muito bem. Então, lembrando então que esse 2 aqui é como se fosse meu H, né? Esse 4 aqui é o K, que são as entradas do vértice para onde essa parábola teve essa translação. Então, eu vou escrever, ó, y menos 2 ao quadrado. Fica menos 2 que multiplica 6, x menos 4. Então, vamos olhar para os elementos. Esse 2 é o y do vértice, está aqui. Esse 4 é o x do vértice, está aqui. Então, esses números que aparecem subtraindo o x e o y dentro do parênteses, quem subtrai o x é o x do vértice, e quem subtrai o y é o y do vértice. Beleza. Quem multiplica aqui vai ser a distância, né? A distância entre o foco e a reta diretriz, que a gente viu que é 6. Por que ficou negativo esse sinal que apareceu? O sinal menos apareceu para indicar que essa parábola, ao invés de estar à direita, ela está à esquerda da reta diretriz, então ela tem um significado, tá? Como ele pede a equação geral, essa aqui seria a equação padrão, y menos 2 ao quadrado menos 12, x menos 4, essa é a equação padrão. Se pedisse a equação padrão, beleza, tá aqui. Para que serve a equação padrão? Para a gente identificar onde está o vértice, o x do vértice é 4, y do vértice é 2, e o parâmetro aqui é 6, tá? O que é equação geral? É desenvolver essa equação que está aqui. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, que é y, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 4y, mais 2 ao quadrado, que é 4. Aqui vai ficar menos 12x mais 48. A equação geral, ela pede para... Deixa eu clicar aqui. A equação geral Opa, vou precisar da caneta. É simplesmente eu isolar todo mundo aqui e colocar no primeiro membro igual a zero. Então, vai ficar y quadrado, né? Menos 4y. Quem tem x vai passar para cá, então ficaria mais 12x. E aqui fica menos 48. Menos 48 vai passar para cá, menos 48 mais 4, menos 44. Isso aqui é igual a zero, tá? Essa é a equação geral da parábola, tá certo? Essa é a equação padrão. Bom, dá para fazer isso no GeoGebra também, né? Se a gente colocar lá que o vértice é igual a 4 e o foco... Vamos tentar fazer isso aqui no GeoGebra. Deixa eu ver se a gente consegue. Tá acabando o tempo aqui, né? Então, vamos colocar lá. O vértice é 4 e 2, vamos marcar um pontinho. 4 e 2 está aqui. E o foco é 1 e 2, o foco está aqui. Certo? Então, e aí, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui e tal. Ele pede a parábola, seleciona o foco e depois a reta diretriz. Aqui ele consegue desenhar, então aqui deu o vértice, foco. Eu preciso de desenhar a reta diretriz, tá? Ele pede aqui, ó, primeiro o foco e depois a reta diretriz. Mas beleza, se eu tenho que o foco está aqui, vou chamar aqui de exibir rótulo, vou chamar isso aqui de
F de foco. Vamos pensar se eu estivesse utilizando o GeoGebra. O foco está aqui, 1 e 2, e o vértice está aqui. Vou nomear. Aqui está o vértice, vamos chamar de V, né? Letra maiúscula. Beleza. Essa ferramenta do GeoGebra, ele desenha para você a parábola, mas você precisa dar o foco e a reta diretriz. Mas dá para saber onde está a reta diretriz. Ó. Se o foco está aqui, a reta diretriz está à mesma distância do vértice ao foco. Então, seria andar mais 3, vai passar no 7, né? Então, seria uma reta que passa pelo 7. Então, a reta x igual a 7, né? Ela está aqui. Então, vamos ver se ele desenha. Vamos desenhar aqui a parábola. Ele vai pedir, então, o foco e depois a reta diretriz. O foco e a reta diretriz. Então, que interessante, ó, o foco vai estar aqui dentro. Vamos ver se ele dá a equação que a gente encontrou. Então, de fato, ó, ele colocou aqui a equação, ó, y² mais 12x menos 4y mais 44. Se eu passar 44 para o outro igual a 0, né? Vai ficar menos 44, que é igual a 0. Então, vamos só comparar aqui com o que a gente estava fazendo, né? Então, ficou lá y² menos 4y mais 12 menos 44. Menos 4y mais 12 menos 44. E aqui eu posso também mudar para cá, para esse formato dessa equação. Aqui seria a equação padrão, né? E aqui, só que ele trocou, ele está colocando o quadrado aqui no segundo membro e tal. Mas, enfim, a gente encontrou essa equação, né? Que é a geral que pediu lá. Beleza. Então, vamos passar para o próximo. Ele quer que a gente encontre agora, o que ele quer nesse último aqui? É o último exemplo para a gente acabar a aula, tá? Ele deu agora uma equação da parábola. Isso aqui está no formato padrão ou no formato geral? Isso aqui está no geral. Estão me ouvindo? Sim. Essa equação reduzida, pessoal, é aquela equação padrão, tá? Ele aparece com esse nome também, dependendo do livro. Então, a equação reduzida é aquela equação... eu passo para a equação padrão e depois eu chamo de sistema linha. Vou escrever para vocês aqui. Vamos passar lá para... Esse aqui está no livro. Vamos resolver isso aqui, então. Ela é um pouquinho mais elaborada. Deixa eu jogar ela na lousa. Bom, o que é essa equação reduzida, na verdade? Ele está querendo aquela equação da seguinte forma. Ó. Vamos lá. Aquela equação tipo y² é igual a um 2p ou menos 2px. Só que eu estou vendo, a gente está observando que aparece coisas multiplicando o x e o y. Isso aqui vem de uma equação que houve uma translação. Então, na verdade, a equação reduzida dela seria com linha, né, se eu for reduzir isso daqui. Mas, então, primeiro eu vou partir da equação padrão. Vamos partir da equação padrão, a gente vai para essa equação mais simples aqui, tá? Por quê? Porque se eu tiver assim, ó, y menos alguma coisa ao quadrado, parâmetro x menos alguma coisa ao quadrado, para transformar isso aqui em padrão, é só chamar isso aqui de y' e isso aqui de x', tá? Desculpa, passar da padrão para reduzir, tá bom? E agora, José, como que eu encontro esse formato aqui, né? y² mais 6y menos 8x mais 17 é igual a 0. Eu quero escrever isso daqui nesse formato aqui, ó, de alguma coisa y menos alguma coisa ao quadrado. Por que eu sei que é y menos alguma coisa? Porque o y está ao quadrado. Um parâmetro, né? E aqui x menos alguma coisa. Então, tem que encontrar esses valores, encontrar aqui esse coeficiente. Então, vamos pensar o seguinte, ó. A gente vai manipular essa expressão para voltar ao que ela era antes, tá? Então, eu vou pensar no y, y² mais 6y, vou deixar aqui, ó, menos 8x mais 17 por enquanto, é igual a 0. Eu estou pensando o seguinte, ó, foi desenvolvido o quadrado que deu esse resultado aqui, ó, y² mais 6y, porque eu posso acrescentar aqui
somar e tirar ao mesmo tempo não tem problema. Então, eu vou completar o quadrado somando alguma coisa para completar, mas ao mesmo tempo eu tiro para não ficar, para continuar a equação igual. O que eu poderia acrescentar aqui para virar um quadrado perfeito, né? Vocês concordam que eu poderia acrescentar aqui, vamos colocar aqui mais 3 ao quadrado? Porque se eu colocar 3 ao quadrado aqui, aqui na verdade, isso. Aqui daria mais 6. Tá. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Aqui, na verdade, vai dar positivo no final, né? O que eu posso acrescentar aqui para virar um quadrado perfeito, né? 3 ao quadrado, ó. Y mais 3 ao quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo para dar um quadrado perfeito. Só que eu não posso acrescentar na equação, para não alterar a equação, se eu também não tirar ao mesmo tempo. Então, eu posso acrescentar esse 3 e, ao mesmo tempo, eu vou tirar 3. Então, eu posso fazer esse tipo de artifício. Somar e, ao mesmo tempo, subtrair, que aí eu não estou alterando a equação. Então, isso daqui transforma nesse, tá? E aqui vai ficar menos 8x. Aqui ficaria menos 9, né? Mais 17. Aqui vai dar quanto? Vai dar 8, né? Bom, para ficar nesse outro formato, eu tenho que isolar isso no segundo membro, né? Vai ficar o y mais 3x, isolar o x, né? Ao quadrado, passa para o outro lado, ficaria 8x menos 8. Coloco o 8 em evidência, então ficaria y mais 3 ao quadrado. Aqui vai ficar, então, 8x menos 1. Então, eu consegui encontrar a equação no formato padrão, né? Esse aqui é o formato padrão. E aí, como que eu fiz isso? Então, eu precisei de completar o quadrado. É só olhar aqui, eu tenho 2 partes, né? Eu quero encontrar a terceira, de maneira que os 3 juntos vai dar o resultado de alguma coisa ao quadrado. Só que tudo que eu acrescento também tem que tirar para não alterar a equação, tá? Completar quadrado seria isso, colocar e ao mesmo tempo tirar. Beleza? E aí, só que eu junto esse primeiro com a primeira parte e esse segundo com a segunda parte. Agora, beleza, essa aqui é a equação padrão. Padrão. A equação reduzida é simplesmente chamar isso daqui, ó, de y', né? E aqui de um x' que foi transladado. Então, ficaria assim, ó, y' ao quadrado é igual a um 8 que multiplica x'. Ou seja, y' é x mais 3 e x' é x menos 1. Beleza? Ele pede o vértice. Olhando para essa expressão, como que eu encontro o vértice? Olhando para a expressão padrão. Se olhar para cá, ó, aqui quem subtrai o x é o x do vértice. Então, o x aqui é 1, né? Eu tenho que lembrar que o que está aqui é alguma coisa menos ele. Quem menos, né? Que vai dar o 3 aqui. Então, seria menos 3. Então, quer dizer que o que aparece aqui no parênteses, né? Subtraído são as coordenadas do vértice. Então, x menos 1. Então, o vértice, aqui o x do vértice é 1. E aqui ficaria menos 3, porque aqui é mais, a fórmula tem menos. Junta com menos no número, então menos 3. Então, já encontrei o vértice. Então, o vértice aqui seria x igual a 1 e y igual a menos 3. Como que a gente identifica isso? Comparando essa fórmula, né, com aquela expressão. Ele pede para fazer um esboço, então teria que fazer um esboço disso, né? Ele pede a equação pede o eixo da parábola também, mas pede o foco e a equação da reta diretriz. Deixa eu pegar essa expressão aqui, Bom, acho que daqui para frente fica fácil de esboçar, né? Deixa eu pegar isso aqui. Vamos esboçar essa parábola aqui. Então, vamos lá. A gente já está terminando. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, vamos olhar para essa expressão, né? Olhando para essa expressão aqui, né? Y menos, foi o menos o 3, né? Ao quadrado, quer dizer que na fórmula tem menos. Então, para dar mais aqui, foi o menos 3, 8, x menos 1. Então, a gente viu que o vértice é igual, x é igual a 1,
3, beleza. Né? Bom, o que está multiplicando aqui, 8, 2 vezes o parâmetro é 8, então quer dizer que o parâmetro é 4, então já tem que o parâmetro, a distância é 4. Beleza, então vou pegar esse vértice, e aí vamos lá, vamos desenhar isso aqui. Como que eu vou saber onde vai estar esse foco, né? Beleza. Vamos lá, x é igual a 1, y é igual a menos 3. X é igual a 1, y é igual a menos 3, está aqui. Beleza, aqui está o vértice. Vamos pensar no parâmetro. O parâmetro é 4, então eu vou subir 4, né? Então tem alguma coisa, e vou descer 4. Então o vértice aqui para cima, desculpa, o parâmetro é 4, então na verdade eu vou subir 2 e descer 2, né? Então a distância toda aqui, o vértice, eu tenho que o parâmetro... Deixa eu melhorar isso aqui. Então, eu tenho que o parâmetro aqui é 4, então eu tenho a distância do foco, né, até a reta diretriz vai ser 4 unidades. O vértice está aqui. E agora, como que eu vou saber onde que vai estar esse foco, né? Vai depender desse sinal aqui do parâmetro. Ó. Não está positivo? Se está positivo, a concavidade vai ser para cima ou para baixo? Desculpa, aqui é o vértice, tá? X igual a 1, y igual a menos 3. Se o parâmetro está positivo, significa que a concavidade é para cima. Então, a concavidade é para cima. Por que eu preciso saber isso? Eu sei que a distância vale 4, então do vértice até o foco, do vértice até a reta diretriz, vale 2. Mas eu precisava de saber onde estava o foco, onde está a reta diretriz. Como que eu vou definir isso? Se a concavidade fosse para baixo, se aqui fosse negativo, o foco estaria abaixo, né? E a reta diretriz estaria em cima. Como o parâmetro aqui é positivo, significa que a reta diretriz está para baixo, que a parábola está acima da reta diretriz. Então, positivo, a parábola está acima da reta diretriz. Negativo, a parábola está abaixo da reta diretriz. Então, se a parábola está acima da reta diretriz, a reta diretriz está aqui, né? Então, vai passar aqui menos 3, menos 4, menos 5, né? Porque vai descer 2 unidades. Se o parâmetro aqui é 4, do vértice até a reta diretriz eu desço 2, daqui para cima também eu fico 2. Então, aqui está o foco, certo? E aqui é a reta diretriz. Bom, então é isso, né? Ele pediu o esboço, ele pediu para fazer o esboço, a equação da reta diretriz, né? E do eixo da parábola. Então, a equação da reta diretriz, se ela passa por menos 5, y é igual a menos 5. Então, essa aqui é a equação da reta diretriz, certo? Beleza. O eixo dela. O eixo é o eixo de simetria da parábola. Ele passa exatamente aqui no x igual a 1, né? X igual a 1. Certo? Então, beleza. Tá esse esboço aqui, né? Em resumo. Deixa eu dar uma melhorada, né? Ficou da seguinte forma. A gente tem x igual a 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O vértice está aqui no 1 e no menos 3, né? Como o parâmetro é positivo, a concavidade é para cima. Se o parâmetro é 4, então a distância do vértice até o foco é 2, e a distância do vértice até a reta diretriz também é 2. Então, ela vai passar aqui embaixo no menos 5, a diretriz está aqui. Y é igual a menos 5. E o foco, se eu quiser colocar dele, né, o x dele é sempre igual aqui, caso vai coincidir com o x do vértice, que é igual a 1. E o y dele vai ser, se ele subiu 2, né, ele subiu 2, está no menos 1 aqui. Certo? Alguma pergunta? Professor, Ou, eu tenho uma pergunta, mas sobre o exercício que é para entregar hoje, que você passou semana passada. beleza. Você Então tá pode me bom, ajudar na 6 e a 7? posso. Desse conteúdo aqui, alguém tem alguma pergunta? Tá tranquilo?
Tranquilo. Beleza. Então, eu vou parar a gravação aqui. Beleza.